Olá, sou Flávia Lima Morgon, sou psicóloga da Clínica Viver e Ser, especialista em saúde mental, sou terapeuta de casal e família e hoje estamos aqui com o nosso querido Dr. Elias Ajub, médico psiquiatra, um parceiro querido nosso da clínica, grande profissional. Queria, Elias, que você começasse se apresentando. Olá, Flávia, muito obrigado pelo convite, você, o pessoal da Clínica Viver e Ser. Então, meu nome é Elias Ajub, eu sou médico psiquiatra. Eu trabalho atualmente no Instituto Bairral de Psiquiatria, onde eu faço a função de supervisor da residência médica, também a coordenação do centro de pesquisas do Instituto. Trabalho também no Hospital 22 de Outubro. Trabalho com um ambulatório de transtornos de humor, trabalho com neuromodulação não invasiva, trabalho com a psiquiatria intervencionista e hoje a gente vai falar de um assunto que é a minha grande paixão, que é o transtorno afetivo bipolar, o transtorno bipolar, que os transtornos de humor realmente fizeram parte do curso da minha formação, tanto por atender dentro do Instituto Bairral pacientes muito graves e, portanto, esse desafio ter me colocado para estudar mais sobre isso, como também os caminhos dos professores que mais me trouxeram admiração, que me trouxeram para participar de pesquisas, acabaram me conduzindo para gostar muito dessa área, pesquisar, estudar sobre essa área. E vai ser um prazer falar disso hoje com vocês. Que bom. E como é importante falar disso, né, Elias? Desmistificar esse transtorno, que é um transtorno grave, incapacitante, né? Falta essa informação para a população. O quanto o transtorno bipolar é grave, o quanto ele acomete pessoas. As estatísticas hoje falam de 5% da população mundial. É muita gente. Né? É importante dizer de que esse transtorno, além de grave, não diagnosticado e não tratado, traz sequelas graves, sequelas cerebrais graves para as pessoas, para os seus portadores. E eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre essa coisa popular do transtorno bipolar, que são as oscilações de humor. As pessoas falam muito isso, né? Ah, é bipolar, de manhã tá rindo, à tarde tá chorando, daqui a pouco tá rindo de novo. Claro que as oscilações, elas fazem parte dessa questão dos sintomas, mas não é só isso. Eu queria que você comentasse, então, pra gente o que é o transtorno bipolar, Elias. É verdade, Flávia, não é só isso. Sim, é possível que a pessoa tenha essas flutuações de humor no mesmo dia, mas esse talvez não seja um padrão de comportamento tão comum para que se torne esse rótulo, esse estereótipo do transtorno bipolar como se tornou. O que a gente precisa para dizer que uma pessoa é portadora de transtorno bipolar? Essa pessoa precisa ter apresentado na vida pelo menos um episódio de mania. Essa mania não é a mania de organização, a mania de limpeza, não tem nada a ver com esse tipo de mania. É mania no sentido de euforia, de aceleração. É mania no sentido de aumento do pensamento, da energia, aumento do otimismo, da vontade. E esse aumento, quando dura alguns dias pelo menos, e principalmente se começar a trazer algum tipo de prejuízo em função disso, a gente vai falar que é um estado de mania, e aí aquele indivíduo está diagnosticado, ele é portador de transtorno bipolar. A partir disso, todo um tratamento com perspectiva em prevenção de novos episódios deve ser monitorado. Por quê? Porque a recorrência é uma característica marcante desse transtorno. Recorrência a pessoa vai ter novos episódios de novo e de novo ao longo da vida se ela não se tratar corretamente. E é importante dizer, né, Elias, que essa sensação de mania, muitos dos portadores gostam. Então, a nossa dificuldade, muitas vezes, na prática, é que eles busquem ajuda ou tomem a medicação adequadamente para evitar. Porque é aquela coisa da grandiosidade, do otimismo exagerado. Então, é um desafio para nós profissionais lidarmos com essa questão da mania, porque há uma preferência, às vezes, deles em estar nesse estado, vamos dizer assim, né? É isso. As pessoas, inclusive, às vezes usam substâncias anfetamínicos, usam cocaína, para tentar ficar ou mimetizar no corpo, na mente, um estado de aceleração gostoso, eufórico,
que as pessoas que têm transtorno bipolar vão desenvolver de maneira espontânea. Agora, imagina só esse indivíduo que tem transtorno bipolar se usar substâncias, usar essa cocaína, realmente a comorbidade com drogas e a importância da gente fazer prevenção de uso de drogas nessa população é muito importante. Mas você estava falando, Flávia, sobre essa questão da pessoa gostar. E ela gosta mesmo de estar aceleradinha. O que a pessoa detesta é estar deprimida. Isso. Talvez a gente possa falar um pouquinho de cada uma das fases. Isso, eu ia bipolar. pedir isso, para que você falasse um pouquinho, então, da mania, da depressão e da questão dos quadros mistos, né? Maravilha. Eu quero tomar essa discussão partindo de autores lá do século anterior, do final dos 1800, Weingand, no começo dos 1900, Kraepelin, o nosso grande autor de referência. E eles falam de 3 eixos que no transtorno bipolar devem ser considerados: o eixo do pensamento, o eixo do humor e o eixo da atividade, da energia. Esses 3 eixos podem ter oscilações para mais e para menos, oscilações que variam de maneira quantitativa e qualitativa. Ao longo do tempo pode ser tudo bagunçado. Então vamos tentar colocar algumas situações. No estado de mania eufórica, a pessoa tem um aumento da quantidade de pensamento, uma qualidade de pensamento também alterada, ou seja, a pessoa fica com um otimismo excessivo, um aumento das vontades, um aumento do desejo de fazer coisas como comprar, viajar, socializar, ter relação sexual, ter novas atividades profissionais, fazer grandes mudanças. Tudo isso a pessoa tem por conta do aumento dessa função, que é a volição, a vontade. A pessoa tem um aumento das vontades. Esse aumento vem acompanhado, geralmente, de uma maneira distorcida de interpretar o mundo com otimismo, com uma grandiosidade. A pessoa fica com a autoestima elevada. Olha que delícia. A pessoa se sente a mais gata, a mais bonita, a mais inteligente, a mais capaz, a mais cheia de razão. Não preciso dormir. Eu tô produtivo, não durmo. Tem tanta energia que a pessoa tem pouca necessidade de dormir, dorme muito pouco e já tá bom, ou vai dormir bem tarde, acorda bem cedo, já cheio de energia, de disposição. E isso costuma ser muito gostoso. Acontece que logo depois disso, como regra, há exceções, é claro, mas como regra, logo depois dessa fase de aceleração, vai acontecer um período depressivo. E é como um preço que o cérebro cobra por esse tipo de hiperatividade que foi a fase de aceleração, que é ficar logo depois deprimido. Essa dor do cérebro inflamado, que é a depressão, realmente é o que costuma causar incômodo nas pessoas. E o que acontece na depressão? Na depressão a pessoa tem uma tristeza, um aumento de pensamentos de qualidade pessimista, a pessoa tem muitos medos, a pessoa tem muito pessimismo, medo, a pessoa tem muita ansiedade, a pessoa tem muito sofrimento, a pessoa tem muita culpa. Ela supervaloriza a culpa, medo, pessimismo, tristeza o tempo todo. Para onde ela olhar, aquilo que ela vai direcionar do pensamento dela. A pessoa tem alterações de sono, pode ser uma insônia, mas às vezes ela pode dormir demais. No transtorno bipolar é comum que as depressões sejam de características atípicas. O que é isso? Numa depressão típica, a pessoa tem insônia, a pessoa tem inapetência, então não dorme direito, não come direito. Mas na depressão bipolar, às vezes são mais comuns as depressões atípicas, em que a pessoa tem muita fome e muito sono. Então, depressões em que os pensamentos estão negativos, em que a atividade está em baixa, em que a pessoa tem um pessimismo muito grande. E às vezes isso pode cursar, inclusive, com pensamentos de morte. A pessoa pode desejar morrer como uma forma de alívio para se livrar daquele grande sofrimento. Pois bem, nós falamos de uma fase de aceleração, nós falamos de uma fase de depressão, mas a verdade é que nessa bagunça do tempo, ao longo da vida da pessoa, essa bagunça de pensamento, humor e atividade se alternando, se oscilando de várias maneiras, a pessoa pode ter fases em que há sintomas mistos. E os sintomas mistos são essa mistura de os pensamentos podem estar acelerados, mas a atividade do corpo pode estar muito baixa, o humor pode estar muito pessimista e ao mesmo tempo a pessoa está muito ativa. Tudo isso pode se misturar e esses quadros, inclusive de sintomas mistos,
são bastante ligados aos pensamentos suicidas. Então, realmente é algo para a gente ter atenção, tentar prevenir, saber identificar precocemente para levar a pessoa para tratamento. Porque nessa fase de depressão, a questão do suicídio é algo muito que a gente tem que estar muito alerta, né, Elias? Muito alerta, muito alerta. O suicídio, 90% dos casos de suicídio, o indivíduo tem algum transtorno mental associado a isso. Geralmente, esse transtorno é a depressão. As depressões bipolares costumam ser mais graves e, portanto, mais associadas a suicídio, ainda que existam mais pessoas com o que a gente chama de depressão unipolar, ou seja, ao longo da vida, elas têm períodos ou de normalidade do humor, ou o humor cai e fica para baixo, fica deprimido, mas elas nunca aceleram. Então, depressão unipolar. Mas a depressão bipolar, que é aquela depressão que acontece em um indivíduo que em algum momento da vida também apresentou uma aceleração, essas depressões às vezes são mais graves, mais difíceis de tratar. Isso. E as pessoas perguntam, né? Isso é hereditário? Por quê, né? Por que que as pessoas têm? Conta um pouquinho pra gente isso, Elias. Olha, a hereditariedade realmente é muito importante. Dentro da psiquiatria, nós não temos doenças que tenham essa relação direta de um único gene causar aquela doença. O que nós temos é a multifatoriedade, quer dizer, muitos genes, são fatores poligênicos que vão gerar um aumento do risco do indivíduo ser portador de um transtorno mental. Agora, para transtorno bipolar, realmente essa questão da genética é mais importante do que para a maioria dos outros transtornos. Tanto, também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é outro que tem todo um componente de genética muito importante. Mas na prática, se você tem um parente portador de transtorno bipolar, realmente tenha atenção, a chance de você também poder ser portador desse transtorno aumenta, é maior. Ou se você é portador e tem filhos, tenha atenção, tenha cuidado com seus filhos, porque talvez ter cuidados precocemente, a gente não está falando de tomar remédio precocemente, está falando de ter cuidados precocemente. Realmente vai favorecer para que a gente faça o que é a grande meta de tratamento, a grande alvo terapêutico do transtorno bipolar, que é evitar recorrência, evitar novos episódios, conseguir prevenir a cronificação desse transtorno. Isso, acho que quando você fala disso, a gente está falando da questão do preconceito e da negação, né, Elias, dos transtornos mentais. E o transtorno bipolar, como ele tem essa coisa muito cíclica, ele acaba gerando ainda mais preconceito. Então, quando você fala da questão familiar, eu acho que é importante dizer isso mesmo. Que não é negando, não é evitando olhar para determinados comportamentos que a gente vai conseguir sucesso. É olhar mesmo e buscar ajuda, né? Buscar informação. A questão da psicoeducação é muito importante em muitos casos, em todos os casos. Eu acho que é isso, né? Não negar. É verdade. E, inclusive, isso convida a gente a levantar um dado que é relevante. A gente tem um atraso no diagnóstico de transtorno bipolar no mundo inteiro, né? Nos maiores centros, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Canadá. A gente tem estudos replicando dados assim, olha, desde o início dos primeiros sintomas até o diagnóstico de transtorno bipolar, frequentemente esse indivíduo leva algo como uma década. Muito 9, tempo. 10, 13 anos. E se ele tiver um parente, de primeiro grau com transtorno bipolar, o que sugeriria que ele ficasse mais atento quanto ao risco de ser portador desse transtorno também? Geralmente esse tempo aumenta para algo como 19 anos em média, ou seja, esse indivíduo vai negar a ideia de ter transtorno bipolar, pensando, eu não sou igual a esse parente meu que tem transtorno bipolar, então eu também não tenho. Então, essa negação é geradora de atraso no diagnóstico, atraso na aceitação do tratamento. Então, estamos encerrando a primeira parte do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vem muita coisa boa aí pela frente. O Dr. Elias vai estar com a gente ainda no segundo vídeo, falando sobre transtorno bipolar. A gente aguarda vocês no segundo vídeo. Até já.